irmãos, a palavra que nós temos é de gratidão. Ontem tivemos o encontro da família, foi um momento muito gostoso. Nós tivemos a presença da Dona Marilda, que está nos visitando pela primeira vez. Agradecemos a visita da senhora. O Lucas também, que está nos visitando. Tá? Nós somos gratos por aqueles que nos visitam, principalmente aqueles pela primeira vez. E gratidão é uma coisa que tem sido deixada de lado nos tempos de hoje. Mas não é só de hoje, não. Mas hoje parece que intensificou-se a ingratidão. E nós, como foi falado hoje cedo aqui, nós esperamos a Black Friday, mas não sabemos o significado dela, que foi em relação ao Dia de Ação de Graças, que é comemorado nos Estados Unidos, e depois a liquidação que as lojas fazem, né, no dia seguinte, que é um feriado. E ações de graças, né, nós devemos ser gratos pelas coisas que acontecem, pelas pessoas que nos alicerçaram, pela vida, pelo dom da vida, por tudo que Deus tem feito por nós, né? Então a palavra que eu gostaria de externar essa noite é gratidão. Gratidão a Deus por estar aqui no púlpito para compartilhar com os irmãos a palavra que Ele me confiou. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas 17, versículos 11 a 19, a cura dos 10 leprosos. A palavra de Deus diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, não posso falar sem o Teu Espírito, ó Pai. Vem iluminar, ó Pai, os meus lábios e os corações, ó Pai, do Teu povo. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja presente nesse momento. Em Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto foi pregado mais ou menos no ano passado, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. O presbítero Baltazar trabalhou com esse texto. Ele falou sobre o milagre, sobre onde Deus está, pode haver cura, transformação, milagre. E hoje eu gostaria de falar sobre a gratidão. O tema dessa noite, um coração agradecido. A gratidão é considerada a rainha das virtudes. Nada mais fere uma pessoa do que a ingratidão. Você investir o seu tempo, a sua alma, a sua vida, seus recursos na vida de uma pessoa e receber como troco o não reconhecimento ou a ingratidão. Esse texto é uma lição poderosa. E se você prestar atenção, ela é uma lição que ficará com você o resto da sua vida. Vejamos o que o texto diz. Enquanto Jesus estava entrando em uma aldeia, 10 homens que tinham lepra foram ao seu encontro. E lhe ficaram à distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A palavra lepra, meus irmãos, nos dias bíblicos foi um termo que muito mais geral, do que no nosso dia, nos dias de hoje. Poderia se referir a uma série de doenças infecciosas da pele. É difícil para nós saber se essas pessoas tinham o que nós chamamos hoje de hanseníase, ou se era outro tipo de doença de pele. Mas
Vamos imaginar que eles tiveram a lepra que nós conhecemos hoje. Lepra, se os irmãos não sabem, ela é causada por uma bactéria parente da bactéria tuberculosa. Existem duas principais formas de reação a essa bactéria. Na sua forma mais suave, a doença, né, dessa doença, as células do corpo, elas limitam a infecção, mas na área infectada, os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas, as terminações nervosas, elas são o quê? Destruídas. A pele acima do lugar fica o quê? Seca, descolorida e perde a sua sensibilidade. E na forma mais contagiosa dessa doença, o corpo ele não é capaz de criar uma resistência. E a bactéria se multiplica livremente na pele. Além da perda de sensibilidade, começam a aparecer nódulos, aparecem sobre o corpo, o rosto, as membranas mucosas do nariz, da garganta podem ser invadidas. Em casos extremos, a voz pode mudar drasticamente, pode ocorrer o que? Cegueira, e a pessoa pode ter o seu nariz destruído. Essa é na forma mais grave dessa doença. Seria a lepra. Nós vamos trabalhar como se eles tivessem a lepra que nós conhecemos hoje. Não temos certeza se era igual. O que acontece com todas as formas dessa doença é que as partes infectadas perdem a sensibilidade. Elas já não sentem mais dor. E isso não soa tão ruim, né? Ah, que bom se eu não sentisse mais dor em tal região. Mas pode ser devastador, dependendo da forma que nós abordarmos. Suponha que você pegue lá uma panela ao fogo, aquela panela que tem o cabo de metal, e se ela estiver quente, você pega, imediatamente você vai soltar e deixar ela cair. Chamado arco reflexo, né? Você deixa ela cair, por quê? Sentiu o calor e seu cérebro automaticamente solta. Agora, se você tivesse lepra, você ia pegar aquela panela, ia carregar até onde você quisesse, ia levar e não ia sentir nada. E a hora que você colocasse a panela em cima da mesa, você veria que sua mão estaria destruída e parte da sua pele estaria grudada talvez naquela panela. Mas você não sentiu nada. Um outro exemplo, uma pessoa colocar um par de sapatos que não estão um pouquinho apertados e caminhar bastante tempo com aquele sapato apertado. E depois de muito tempo, a primeira coisa que a pessoa faz é tirar, sentir o alívio daquele sapato, molhar seus pés, relaxar. Agora, se uma pessoa tivesse lepra, ela ia andar, sem sentir o estrago que aquele sapato causaria, machucando os pés. Então, a falta da sensibilidade, ela pode ser devastadora. Philip Yancey, em seu livro Onde está Deus quando chega a dor, ele comenta sobre um jogador de basquete da NBA, cujo seu nome é Bob Gross, que queria jogar apesar de um tornozelo gravemente ferido. E sabendo que Gross seria um jogador importante, necessário para aquele jogo, o médico da equipe injetou um analgésico forte em 3 lugares do seu tornozelo. Gross começou o jogo, mas depois de alguns minutos, enquanto estava lutando por um rebote, um barulho pôde ser ouvido pela plateia toda, pelo ginásio. Toda a arena ouviu aquele barulho. Gross, inconscientemente correndo para cima e para baixo, depois arremessou-se ao chão. Embora ele não sentisse dor por causa dos analgésicos, um osso do seu tornozelo foi quebrado. O que aconteceu quando aquele médico injetou aquele analgésico no tornozelo de Bob Gross? Ele anulou o sistema de alerta do nosso corpo, que é a dor, com o analgésico. E o médico causou-lhe danos permanentes e encerrou a carreira daquele jogador por causa desse ato imprudente. Então, a dor, meus irmãos, ela é realmente a nossa amiga, porque nos alerta para o fato de que algo está errado. Ela avisa. Pessoas com lepra estão sem esse amigo chamado dor, sem dor, não sente dor. Eles ficam horrivelmente desfigurados,
doentes porque a dor não está lá para adverti-los do perigo. Nos dias bíblicos, uma pessoa com lepra, ela era marginalizada pela sociedade. Em Levíticos nós lemos: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. Então, ele seria marcado, seu cabelo seria despenteado, sua veste seria rasgada e ele não poderia entrar dentro do arraial, do acampamento. Ele teria que ficar fora do acampamento. Eles eram marginalizados. Um leproso era evitado pela sociedade. Eles eram mantidos isolados em lugares para as pessoas ficarem afastadas deles. E uma vez diagnosticado com essa doença, não podiam abraçar suas esposas, seus filhos, não podia apertar a mão de alguém, não podia ir ao templo para adorar. E é por isso que haviam lá 10 leprosos. Tudo que eles tinham era um ao outro. Eles não tinham amigos, companheiros, não podiam se relacionar. E por que haviam samaritanos e judeus no grupo? É também por isso que eles ficaram de longe. Eles ficaram longe. Quando Jesus os viu, ele disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou e agradeceu. Se atirou aos pés de Jesus e agradeceu. E detalhe, ele era samaritano, era um estrangeiro. Não eram 10 os que foram curados? Jesus perguntou. Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Imaginem a cena, meus irmãos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu suspeito que as pessoas estavam assustadas de que Jesus até se incomodou em reconhecer esses homens. Jesus não os viu como homens doentes e imundos, mas como homens presos dentro de corpos doentes e imundos. A conversa não foi extensa, né, o diálogo entre eles e Jesus. Jesus apenas disse: vai lá, se apresente ao sumo sacerdote. Ele os enviou ao sacerdote porque o único que podia declará-los limpos era o sacerdote e libertar para que eles pudessem retornar ao acampamento, retomar a sua vida normal. Jesus estava basicamente dizendo aos homens que eles estavam curados e não deviam buscar a confirmação da cura. Vai e se apresente ao sacerdote. Era isso que Cristo estava dizendo. Se apresente ao sacerdote. Isso, obviamente, precisa de muita fé, né? Porque parece que no início não há provas imediatas de cura. Era como se eles estivessem indo para o sacerdote, um, depois outro. Perceberam que a lepra havia desaparecido. Eu imagino que eles pararam e verificaram um ao outro para ver se todos foram curados. Eu também acredito que nesse momento os homens gritaram de alegria, né? Eles podem ter chorado, riram, dançaram. Eu imagino que eles ficaram alegres ao verem que estavam curados. Não cometa o erro de pensar que eles não estavam agradecidos por não ter mais lepra. Não cometam esse erro. Eles ficaram agradecidos mais do que eu e você podemos entender. No entanto, apenas um dirigiu a sua gratidão ao curador. Apenas um voltou para Jesus para agradecer. Esse é o ponto principal da nossa história. É certo e apropriado agradecer aquele que te abençoa. E a pergunta a ser respondida é: por que eles não disseram obrigado? Por que eles não disseram obrigado? Nós nunca saberemos com certeza o que esses homens estavam pensando. Parece-me que provavelmente havia uma de 3 razões pelas quais os 9 não retornaram. Primeira, talvez eles tivessem medo de acreditar,
A evidência era clara, mas talvez eles não se atrevessem a acreditar porque era maravilhoso demais para ser verdade. Eles estavam sendo cautelosos. Talvez quisessem ver se a cura ia permanecer. Muitas pessoas, com doenças, parecem melhorar quando de repente eles pioram. Talvez vocês conheçam pessoas que parecem que estão melhorando, mas de repente eles pioram. Talvez eles pretendessem dizer obrigado depois. Segundo, talvez eles considerassem que a cura era coincidência. Porque, afinal, Jesus não os tocou, nem nada. Ele apenas lhe disse, vai ao sacerdote. Talvez tenha sido uma coincidência que eles tenham experimentado uma cura depois de conversar com Jesus. Talvez já estivessem melhorando e por isso que Jesus acabou de dizer, vai ao sacerdote. Talvez fosse apenas sorte. Talvez não houvesse nada para agradecer, mas foi o destino, seja lá o que for. Talvez foi isso, um dos motivos que não fizeram voltar a agradecer. Terceiro, talvez eles acharam que ganharam a cura. Afinal, eles foram os únicos que decidiram tentar com Jesus. Eles foram os que gritaram. Eles foram os que agiram na fé, indo ao sacerdote. E se eles estavam agradecidos por quê? Pela sua própria sabedoria, por sua engenhosidade. O que Deus tem a ver com isso? Foram nós mesmos que fizemos isso, nós que gritamos a Jesus, nós que fomos ao sacerdote, nós que buscamos. Nós ganhamos a cura. Mérito nosso. Agora, antes de você balançar a cabeça concordando com esses argumentos, esses homens poderiam ser tão ingratos, Antes de você concordar que eles poderiam, como que eles poderiam ter sido tão ingratos? Pergunte para você mesmo. Você já fez isso? Você já fez isso? Ninguém precisa responder. Você já deixou de agradecer a Deus por algo que você recebeu? Você já esteve doente, melhorou e deu todo o crédito ao seu médico? Ou ao seu programa de reabilitação? Ou à sua determinação e não a Deus? Você foi declarado perdoado, mas tem medo de acreditar que pode ser verdade, então você não diz obrigado? Você pensa por um tempo difícil, Você passa por um tempo difícil e depois diz que, finalmente as coisas entraram no curso. Você alcança uma promoção e tem certeza que é devido ao seu árduo trabalho. Você acredita que seus filhos são bons porque você é um bom pai. Quantas bênçãos de Deus você e eu não agradecemos a Ele? Quantas vezes recebemos, mas não acreditamos? Quantas vezes agradecemos nossos amuletos, ou sei lá o que a gente fala, foi por causa disso, por causa daquilo, em vez de agradecer ao Senhor? Quantas vezes nós concluímos que nós ganhamos as coisas boas que temos? Você vê, quando você pensa sobre isso, realmente nós não somos muito diferentes dos leprosos. Recebemos bênçãos de todos os lados, todos os dias. E muitas vezes pegamos, aproveitamos e nunca agradecemos a Deus pelo que recebemos, por elas. Diante disso, meus irmãos, como eu posso contrair um coração agradecido? Nosso objetivo nessa noite não é criar um clima de culpa, não, nos irmãos. Eu quero, em vez disso, encorajar os irmãos a desenvolver uma atitude de gratidão. Deixe-me dar alguns exemplos que o ajudarão a ser pessoas mais gratas a Deus. Aprenda a diferença entre gratidão adequada e gratidão falsa. A verdadeira gratidão, ela se concentra na grandeza do doador e não no presente.
Nós podemos estimar aí que todo final de semana, todo mês, existe uma mulher que recebe uma pequena caixinha como um presente. E quando ela abre aquela bela caixinha, o que tem dentro? Um anel de diamante, um anel de noivado. E a mulher, ela já sabe o que significa quando ela recebe aquela caixinha, que é um pedido de casamento. A mulher já reconhece aquele pedido. E geralmente as mulheres ficam eufóricas, felizes, alegres com aquele presente. E o próximo passo que ela faz é correr e abraçar aquele que deu o presente para ela. E expressar a sua gratidão. Quão tola seria a mulher se abrisse a caixa, pegasse o anel e mesmo assim comemorasse sem agradecer aquele que deu o anel para ela. No entanto, quando somos gratos pelos dons que Deus tem nos dado, sem agradecer a Deus que nos deu os presentes, nós fazemos o mesmo que uma pessoa que recebe um anel de noivado e vai embora. A verdadeira gratidão nos leva a amar a Deus mais pelo que Ele é do que pelo que Ele faz. A falsa gratidão expressa amor a Deus com crença de que esta é a chave para obtermos mais bênçãos. É como uma pessoa que expressa gratidão por um presente de Natal. Ela, nossa, fica muito feliz. Por quê? Não porque aprecia o amor e o carinho de quem está dando o presente, mas porque ela sabe que expressar o seu agradecimento, se ela não expressar o seu agradecimento, não haverá presente no próximo ano. Criança geralmente faz isso. Eles agradecem esperando o próximo presente. Essa é uma gratidão falsa. Aproveite o tempo para listar os muitos presentes não materiais, meus irmãos, que recebemos de Deus. Os planos de Deus para nos tornar justos com Ele, através do sacrifício na cruz. Os vários meios que Ele nos deu para levar a fé, a Bíblia, o Espírito Santo, o testemunho dos outros, os sacramentos, os exemplos daqueles que passaram. As pessoas que Ele trouxe para as nossas vidas, que compartilharam fielmente e nos demonstraram a verdade. A sua provisão da igreja, onde hoje nós podemos aprender, onde podemos ficar com nossas famílias, com os nossos amigos, onde nós podemos crescer juntos. E a habitação do seu Espírito em nós para nos guiar, para nos confortar, para nos garantir, para nos equipar, não apenas com a eternidade, mas também para essa vida, para o dia a dia, para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Muitas vezes Ele nos livrou de perigos espirituais, como a tentação, como o sofrimento, o desânimo, muitas vezes desconhecidas para nós. Às vezes, que Ele nos livrou de danos corporais, de um acidente, sobrevivemos às doenças, de que nos recuperamos, o perigo que evitamos, o presente e o privilégio da oração e a maravilha da comunhão, o lugar que Ele está preparando para nós, são presentes que Deus tem nos dado, não materiais. Expanda a sua definição de bênção, aprenda a ver além do material. Force-se a reconhecer a grandeza de seus pecados. Se não compreendemos a profundidade da nossa iniquidade, do nosso pecado, nós nunca apreciaremos a sua riqueza e a sua graça. É bom para nós medirmos pela Escritura os nossos pecados, ao invés de uns pelos outros. Precisamos nos ver como realmente nós somos, em vez de como gostaríamos que os outros ou que as pessoas pensassem que somos. Quando você coloca a sua vida e a Bíblia, você vai ver realmente quem você é. Imagine como você se sentiria se tivesse sido entregue ao inferno. Imagine o que seria viver o resto dos seus dias separado de tudo que é bom, digno de louvor. Imagine estar separado da paz, da alegria, da satisfação,
do prazer, da risada. Imagine estar num lugar onde não havia esperança nenhuma, não havia felicidade. É difícil imaginar o inferno, né? Então tá, imagine que você recebeu uma sentença de prisão perpétua num presídio de segurança máxima, onde não é permitido visitantes, você não pode receber e-mail, você não pode receber nenhum telefonema, não pode fazer telefonema, é proibido ler, assistir televisão, você não pode ter aulas, não tem indulto, você não pode sair. Imagine o horror dessa existência. Então imagine o que seria um dia ter a porta da sua cela aberta por alguém com o rosto sorridente, e esse rosto sorridente olha para você e diz: você está livre para ir. Você certamente perguntaria: o que você quer dizer? Como livre? E a pessoa diria: sua prisão acabou. Vá, viva, divirta-se. Você perguntaria para ela de novo: mas como que isso é possível? Minha sentença foi de prisão perpétua. Como que eu posso estar livre? A resposta é possível, porque eu paguei a sua dívida, tomei o seu lugar, você está livre. Você ficaria grato com essa pessoa que tomou o lugar? Que pagou no seu lugar? Eu sei que você faria. Você nunca mais esqueceria essa pessoa que salvou você. Nunca mais, você nunca daria mais, você nunca mais desprezaria as pequenas coisas, as pequenas bênçãos da vida cotidiana. Você abraçaria aquela pessoa, você choraria, você ficaria sem palavras com aquela pessoa. Agora imagine esse horror, a situação sem a salvação, e multiplique-se. Multiplique ela muitas vezes, e aí você vai entender o que seria estar no inferno. E depois você ser libertado do inferno. Então perceba, meu amigo, meu irmão, que apesar de não termos experimentado o inferno, esse é realmente o próprio tipo de existência o qual Jesus Cristo nos salvou. Pense frequentemente sobre o céu e o que ele tem para você. Levante os olhos, veja o que está por vir. Imagine o dia em que você passa da vida para a vida eterna. Imagine a maravilha de encontrar Jesus, abraçar a Cristo, vê-lo face a face. Considere o que poderia ser uma existência sem pecado nenhum. Imagine a sua vida onde não terá lágrimas, tristeza, onde não terá mais isso. Imagine um lugar onde todos os erros serão corrigidos, toda a fidelidade será recompensada. Tente pensar na grandeza. Imagine a grande reunião dos santos louvando a Deus no coro celestial. Todos que colocaram a sua fé em Cristo. Todos aqueles que colocaram a fé em Cristo. Tente imaginar a beleza do reino de Deus. Então lembre-se de que essas coisas são sua esperança, alegria. Não por causa de tudo que você faz, mas eles são nossos por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Pondere o valor. Ele nos deu isso já. Seja grato a Deus. Reconheça que, mesmo nessa vida, Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Olha a sua volta. Olha, quando você chegar na sua casa, olha tudo que você tem. Você não tem só a comida, não tem só o abrigo, você tem muito mais. Guarda-te dessa mentalidade cobiçadora do presente século. Você sabe o que eu quero dizer? Eu acho que nós seríamos felizes se tivéssemos isso ou aquilo. Tem gente que a sua alegria está baseada no que ele tem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Concluindo, meus irmãos, eu espero que você tenha visto nessa noite que a história dos 10 leprosos é uma que nunca podemos esquecer. Espero que você tenha também sido estimulado a expressar a gratidão a Deus
E eu vou sugerir maneiras práticas de você fazer isso. Faça uma lista, primeiro, das bênçãos espirituais e materiais que você tem recebido. Faça algo tangível para expressar os seus agradecimentos. Um presente especial para a pessoa, ajudando na obra, no serviço missionário, dando um presente para um ministério da sua igreja, algumas horas do seu tempo para servir o Senhor, uma nota de encorajamento por alguém que Deus usou na sua vida, um telefonema para uma pessoa. Vá além de palavras de agradecimento. Procure demonstrar o seu agradecimento com atitudes, atos de amor. Responda à oferta de salvação de Deus. A melhor maneira de mostrar a Deus quão grato você é por receber o presente que Ele te deu. Pare de fugir dele. Pare de ignorar Ele. Ou obedecer Ele sem o coração estando nele. Muitas pessoas estão obedecendo a Deus, mas seu coração não está em Deus. Em vez disso, admita o seu pecado. Reconheça que Jesus morreu por você e por sua causa. Receba o seu dom de perdão e salvação. E a partir daí, siga-o com dedicação e compromisso. E com gratidão verdadeira. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para que possamos ter um coração grato.